Beleza, entendemos que a ansiedade boa e ruim, entendemos que ela é emoção que todo mundo vai ter, basta a questão do controle, assim, mas quais seriam os sintomas de uma ansiedade ruim, né, que a gente tá falando aqui? Qual que seria o ponto de uma ansiedade ruim? Na verdade ela se manifesta, do meu ponto de vista, assim, de uma formas parecidas. O que difere muito é a intensidade disso, a frequência. E muitas vezes, dependendo do transtorno, ela, entre aspas, surge do nada. Sim. Meio que do nada. Então, por exemplo, se eu tô com síndrome do pânico, por exemplo, né? Que é caracterizado pela aquela sensação de que eu tô passando mal, que eu vou morrer, né, que algo muito ruim vai acontecer, né? Então ela, entre aspas, vem meio que do nada, né? Entre aspas. A gente falou aqui do histórico, né? Isso, exatamente. Então, talvez algum pequeno gatilho, algo assim, que fez com que isso se desencadeasse. E aí a pessoa, do nada, ela simplesmente trava, ela começa a ter os sintomas. Quais são? Físicos, normalmente, né? Principalmente. Então, o pensamento fica muito acelerado, a pessoa fica muito preocupada, com medo. Fisicamente, taquicardia, então o coração dá aquela acelerada, palpitação muito forte, sudorese, então ela pode suar muito a mão, né, enfim, axila, até o olho, né, a pupila dilata, exatamente, boca seca, né, eu não consigo falar, a boca fica seca, estado de alerta, a pessoa fica em estado de alerta, assim, como se realmente algo muito ruim fosse acontecer. Eu dei o exemplo do pânico, né? Uma crise de pânico, mas ansiedade são sintomas muito parecidos, né? Entre os transtornos que vêm da ansiedade como origem, né? Sim, sim. No começo da minha trajetória como psicólogo, não sei se foi assim com você também, mas eu fui direto para uma clínica por convênio, para ganhar experiência e tal, etc. E na época, como as pessoas já vinham encaminhadas do médico psiquiatra, aí eu perguntava, qual é o motivo, que a anamnese rolando, aí vem a pergunta, e por que você está aqui, né? A pessoa, ansiedade. Eu falei, vamos lá, vamos entender se você tem ansiedade ou não. Aí eu trazia esses sintomas. Sim. Boca seca, mão molha, mão molha, o coração bate mais forte, parece que você vai ter um infarto, uma sensação de aperto entre o estômago e o peito, aqui assim e tal. Sim. Aí ia bater, eu falei, então, realmente você tem. Tá? Vamos lá, vamos entender. Não que eu era o cara que ia cravar aquilo, mas juntando com o que o médico disse, com o que eu dizia, então nós temos aqui um momento de ansiedade. Sim. O que é? Quais são os gatilhos? O que acontece? Como é que isso acontece pra você? Porque às vezes foi só um episódio. Sim. Né? Foi só um episódio que abriu ali precedentes pra outras coisas, mas se ela trabalhar, não digo nem intensivamente, mas antes de entender a ansiedade, ficava muito mais fácil pra ela. Mas não. O que acontecia? O médico, nada contra medicamentos, eu não sou contra. Mas o médico já vinha com um estalopram da vida, um fluoxetina da vida, que eu pensava, calma, porque a pessoa já fala, não, vou ser dependente de remédio. Só uma pergunta, tem como a pessoa ser dependente de remédio? Olha... Eu tenho minha opinião, mas diz a sua. Tudo depende de quais remédios você usa e por quanto tempo você usa também. E se você usa de uma forma que não tem um acompanhamento médico. Exato. Então depende de uma série de coisas pra você falar sou ou não dependente. Tem alguns que tem, eu esqueci o nome da classe. Hipocondria? Não, também. Tem uma pessoa que é hipocondríaca, né? Também, que daí a pessoa, aí é uma outra questão emocional que pode de fato te tornar dependente de uma medicação. Mas tem uma classe, que eu esqueci agora o nome, uma classe de medicação específica que pode causar dependência. Eu também não sei o nome. A gente pede pra Esther colocar, a gente vai achar. Coloca aqui, Esther. Isso, Esther, na legenda. Isso. Mas que pode sim, quimicamente falando. Mas, assim, pensando do nosso ponto de vista ali na psicologia... primeiro, que ela só pode tomar medicação se ela tiver uma indicação médica para isso, primeiro ponto. E tem isso que você falou também. Muitas vezes o médico, né, o psiquiatra, ele vai passar a medicação, ele tá ali para poder melhorar o sintoma apresentado pela pessoa. Ela meio que... Acho que o médico se sente obrigado a tirar aquele sintoma da pessoa, sabe? Algo assim. Só que não são todos os casos que a pessoa precisa da medicação. E, normalmente, dos casos que eu acompanho, dos meus pacientes... Normalmente o tratamento é feito em cerca de 1 ano e meio, dependendo da situação, obviamente, né? Dependendo da situação, ela precisa de mais tempo para fazer um desmame, né? Futuramente, mas cada caso é um caso.
Mas tem gente que realmente, por conta de hipocondria, acaba usando mais do que deve, ou querer se automedicar, ou porque a mãe mandou, ou porque não sei quem mandou. O amigo falou que tinha ansiedade, toma também. Exatamente, aí vem as influências, e aí você pode ter uma dependência emocional naquilo. Fala, não, eu só fico bem se eu tomar o meu remedinho. E aí ela de cabeceira. toma. Exatamente, ela toma ali Rivotril da vida como se fosse balinha, né? Então, tem essa situação de dependência emocional da medicação que é bem complicado, né? Se a pessoa... Na verdade, às vezes o remédio nem tá fazendo tanto efeito assim. Não. É um efeito placebo, né? É a mente que tá trabalhando e fazendo com que, de fato, entre grandes aspas, esteja funcionando. Sim.